Olá pessoal, sou Max da Petra. Estou aqui para trazer um recado básico com vocês, né? Espero que vocês tenham interesse em analisar desempenho de processos ou desempenho de produtos. E por que nós estamos tocando tanto nessa tecla nos últimos dias? É porque em nossas consultorias nós temos notado essa dificuldade das organizações em analisar os seus processos ou analisar os seus produtos da forma correta. E isso implica dizer que há, então, uma demanda por esses profissionais, por essas pessoas que consigam fazer uma análise de performance da empresa de uma forma concreta, ou seja, de uma forma em que as empresas realmente estão buscando. Porque uma coisa é você dizer, Max, mas eu já sei fazer uma análise de performance. Ótimo, maravilha. E se eu te perguntar, como que eu analiso, por exemplo, a performance de uma empresa? Como um gráfico vocês estão vendo aqui na tela. Você vai dizer, Max, mas isso é muito simples, é basicamente eu olhar se o gráfico estiver subindo, ele está tendo um bom desempenho. Se ele está descendo, então ele não está com um bom desempenho. Será que é só isso? Sinto dizer-lhe que não. Tem muito mais coisas envolvidas dentro de uma análise de performance do processo ou a análise do desempenho de um produto. Nós precisamos analisar esses caras como um conjunto. Tá? E o que nós temos que fazer então, Max, para analisar os processos, para analisar o desempenho, a performance dentro de uma organização e que as nossas decisões possam ser tomadas com mais segurança, né? Com menos chance das coisas darem errado. Então vamos lá, o que eu preciso para fazer uma boa análise de performance, né? Para ser um profissional, na verdade, na área? Daqui a pouco, no final desse vídeo, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui alguns valores, né? Quanto que está ganhando esse profissional de análise de performance, né? Como que está ganhando aí na média salarial, de acordo com algumas agências de contratação. Mas vamos lá, para você fazer uma boa análise de performance, primeiro você precisa mapear o teu processo. Poxa, Max, o que mapeamento tem a ver com análise de performance? Analisar o desempenho de um processo não é só olhar para um gráfico, ok? Ver se o gráfico está subindo e descendo. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. Por trás disso eu tenho que conhecer o meu processo, porque eu preciso dar um feedback para as pessoas. Então vamos imaginar que eu vou fazer análise de um processo de vendas. Imaginar, por exemplo, as pessoas de vendas estão esperando um resultado, estão analisando, estão esperando uma performance dele. Então eu não vou simplesmente dizer, você subiu ou diminuiu as vendas. Isso eles próprios conseguem ver. Eu, como profissional na área de performance, tenho que dar um relatório completo. Inclusive, o que está acontecendo com o processo dele ou como está o processo dele. Que é basicamente quando eu faço uma análise, um mapeamento destes processos. Então, o mapeamento ele vai me mostrar onde existem gargalos. O mapeamento vai me dar uma foto completa, cheia de detalhes, de como está o processo dessa pessoa, aquele processo que nós estamos analisando a performance deles. Como é que eu faço o mapeamento de processos? Aí tem todo um método, tem toda uma forma de você fazer esse mapeamento, não é o foco do nosso vídeo aqui. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter bem definido quais são os indicadores deste processo. Max, mas o meu processo ele já tem alguns indicadores. Beleza, tranquilo. Mas será que são realmente os indicadores que aquele processo precisa? Isso por quê? Porque nós vemos também, temos enxergado isso durante as auditorias que nós estamos fazendo, que a pessoa tem lá um processo, ok, o processo está arrumado, só que os indicadores que medem aquele processo estão nos locais errados, ou seja, não é o indicador mais adequado. Você tem um indicador, você gasta um tempo, um HH ali em cima para alimentar aquele seu indicador, mas ele não mede a realidade do processo, não mede o que eu realmente estou querendo fazer. Então, definir o meu KPIs ou os meus KPIs, indicadores de desempenho, de uma forma concisa, de uma forma robusta, é muito importante. E por que ele se atrela com o mapeamento? Porque o mapeamento vai me dizer o passo a passo do meu processo, onde tem problemas, onde não tem problemas. E aí eu vou aplicando indicadores naquele ponto, de modo que um processo ele não precisa ter apenas um indicador, eu posso ter diversos indicadores dentro de um processo. E é isso que o analista ou o profissional na área de performance vai fazer. Ele vai medir, é como se você fosse fazer um check-up, né? E nesse check-up você colocasse um mapeamento, né? Colocasse uns pontinhos lá em todas as partes do seu corpo, para que o resultado saia completo e não saia só um resultado de uma parte do seu corpo. O meu processo precisa mostrar
tudo, absolutamente tudo que está acontecendo com ele. E os indicadores de desempenho vão fazer para ele. Então, tem que tomar cuidado. Como é que se cria um indicador de desempenho? Isso é muito importante. Se você criar um indicador errado, aí, amiguinho, já era. Tá? O teu processo, a performance lá vai mostrar um resultado totalmente diferente. Eu preciso analisar o algoritmo, né, que é a forma como se calcula, e eu preciso desvincular o que é objetivo, o que é meta e o que é o próprio indicador. Então, são três caras que devem andar juntos, mas ao mesmo tempo eles são independentes. Então, é uma coisa bem legal você estudar um pouco sobre indicadores de desempenho. Feito isso, o que nós fazemos na questão da análise de performance? Nós vamos partir para a melhoria focada. Já mapeei o processo, já tenho indicadores para esses caras, agora eu preciso aplicar as melhorias exatamente onde o processo precisa. Um profissional na área de performance precisa pelo menos fazer esta indicação. Por mais que não seja você que vai aplicar essa melhoria, mas você precisa dizer exatamente onde o processo está ferido. Você dizer para a pessoa, para mim, por exemplo, imagine que eu sou do processo de vendas e você está fazendo uma análise de performance do meu processo, você tem que chegar para mim e dizer exatamente, olha, Max, o teu processo de vendas aqui ele está ferido aqui, aqui, aqui e ali. Você precisa aplicar melhoria focada. Então, eu, como analista de processos, como analista de performance disso aqui, eu preciso saber exatamente que tipo de melhoria eu vou aplicar. E por que tem que ser uma melhoria focada? Porque eu não posso aplicar a melhoria em qualquer lugar do processo. Eu tenho que aplicar a melhoria exatamente onde dói no processo, exatamente onde tem o gap, onde tem o gargalo do meu processo. Então, até agora, os três que a gente falou, mapeamento, os meus indicadores e a melhoria focadas, eles estão ligados dentro de uma sequência. Qual é o quarto passo dentro de uma análise de performance de um processo? É trabalhar com a questão de planejamento. Isso é fundamental em qualquer processo, principalmente quando nós estamos trabalhando a performance de um processo, estamos entendendo, aplicando, mostrando exatamente o que está acontecendo com ele. E nós temos que trabalhar com o planejamento, principalmente o planejamento operacional, onde eu vou realmente fazer o planejamento baseado nos estudos que eu já fiz até agora. E dentro de planejamento, não é simplesmente você pegar lá seu caderninho, sua agenda e dizer, no dia tal eu vou fazer isso. Existe muita coisa por dentro de um planejamento. Então, eu tenho que ter as planilhas adequadas para fazer esse planejamento. Se você tiver acesso a um software, ótimo, maravilha. Mas, se não, eu tenho que ter planilhas, né? Quais são as planilhas, o joguinho de planilhas aí que vai me ajudar a fazer esse planejamento. E isso tem a ver também com o analista de performance, com o profissional na área de performance. Né? Eu tenho que entregar o prato completo para a organização sobre performance. É por isso que as empresas procuram esse profissional e às vezes o cara chega lá simplesmente diz, eu só sei olhar para um gráfico e dizer se está bom, se está ruim. Isso não é suficiente, infelizmente. Ok, fiz o meu planejamento. Agora a gente parte para a parte final, para colher os frutos da nossa análise. Nós precisamos pegar esses nossos indicadores, montar dashboards, montar relatórios, melhor dizendo, porque dentro do relatório eu vou ter um mundo de informações. Você pode ter milhares, milhões de dados, mas aí nós vamos comprimir esses caras dentro de um relatório. Comprimir, fazer uma análise de milhões, milhares de dados de uma forma prática, de uma forma objetiva. O que nós podemos fazer com isso? O conselho que eu dou hoje, não tem outro, é utilizar o software da Microsoft, que é o Power BI. O Power BI, não sei se você já conhece esse cara, mas ele é uma ferramenta maravilhosa. Nas nossas consultorias a gente aplica, a gente mostra o Power BI para as empresas ficam realmente apaixonadas, porque ele faz praticamente tudo que você está precisando dentro de performance, dentro de falando sobre a questão de desempenho. Ele cria, por exemplo, dashboards dinâmicos, né? Dentro do dashboard você sabe que tudo tem que estar apenas em uma tela. Imagina essa tela que você está me vendo aqui, todos os resultados do processo somente nessa tela. Max, mas tem muita coisa ainda para fazer. Pois é, o Power BI tem ferramentas, tem métodos lá que quando você passa o mouse, por exemplo, em cima de um gráfico como esse que você está vendo aqui, de um visual como você está vendo, ele aparece outros gráficos para você dentro do mesmo, só em passar o mouse. Então é a melhor ferramenta hoje que eu tenho para análise de dados e demonstração de performance é o Power BI.
Por fim, vem a própria análise que eu tenho que tecer. Então, eu fiz toda essa parte aí, mapeamento, eu preparei meus indicadores, eu fiz a melhoria focada, eu fiz o meu planejamento, eu coloquei tudo isso dentro do Power BI, os dados no Power BI, montei dashboard. Agora eu vou tecer o meu resultado final, que é a minha análise. Como que eu vou demonstrar essa análise para as pessoas? Como que as pessoas vão usufruir dessa análise? E nessa análise, eu digo para você que é uma parte fundamental, porque é ali onde você, profissional que vai fazer a análise da performance, vai sobressair. As pessoas vão olhar para essa tua análise e vão realmente entender tudo dali. Como que eu faço uma análise? Aí tem todo um ritual, né? Tem toda uma segmentação, tem todo um conjunto de dados, o que eu tenho que apresentar primeiro, o que tem que ir na frente. O exemplo que eu estava dando aqui, o gráfico desceu um pouquinho. Na minha análise eu vou ter que dizer para ele por que isso desceu. Max, mas como que eu vou saber? Você vai saber através desse conjunto de sequências que a gente acabou de falar para você. No final você vai ter todo esse resultado, só precisa organizá-los da forma correta. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas não tem jeito para a gente dar essa resumida para vocês aqui sobre análise de performance, como que eu faço uma análise de desempenho. E quero trazer aqui uma proposta, aproveitar o momento e trazer uma proposta para vocês. Nós na Petra lançamos um treinamento, um curso muito bom, que é analista de performance. Nós vamos ter tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade remota, ao vivo, né? A gente vai ter aulas ao vivo, você aí no seu lugar, nós aqui trazendo ao vivo para vocês. E esse curso que a gente está trazendo, ele é um curso muito, mas muito prático mesmo. Não tem muito esse negócio de teoria, não. A gente vai direto para como você deve fazer análise de processos. Então, a gente vai mostrar como é que eu mapeio um processo, como é que eu desenvolvo KPIs focados no meu processo. Não é teoria, é prática, realmente. Nós vamos mostrar para vocês como é que se faz uma melhoria focada, como é que eu preparo um planejamento do meu processo operacional, tudo isso com planilhas, com ferramentas, a gente vai entregar para vocês um pacote de documentos, de modo que ao final do curso você já vai estar totalmente preparado para isso. Inclusive, nós vamos dar um curso também de Power BI completo para você. Então, você vai entender tudo sobre ser um profissional. Vou chamar aqui de analista de performance, mas tenha-se como que você imaginar. Você vai ser um profissional que vai analisar realmente o desempenho de um processo. Tudo isso de forma muito prática. Então, se você tiver interesse, procura, entre em contato conosco, que a gente tem sempre um jeitinho legal para fazer com vocês. No mais é isso, espero que tenha aberto mais ou menos aí a mente de vocês. Se precisarem de nós, tenham certeza que nós estamos dispostos a ajudar vocês. É só entrar em contato com a gente, os contatos, aproveita aí e nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Então, até as próximas dicas.